aí, gente, professora Aline de Geografia aqui do Universitário, e a gente está com várias dicas do Enem agora nessa reta final. Para isso, hoje a gente vai com questões urbanas, e para você ficar ligado nas minhas dicas e de outros professores, se inscreve no nosso canal. Bom, em termos de questões urbanas, cai um monte na prova, tanto em termos conceituais quanto questões específicas para que você analise. Nisso, eu peguei de exemplo aqui pra gente São Paulo, porque São Paulo exemplifica tudo, né? Se a gente vai elencar isso em sala de aula, eu sempre falo, um exemplo, São Paulo, um exemplo, São Paulo, fica até meio chato. Bom, São Paulo é uma mega cidade, é uma cidade, portanto, com mais de 10 milhões de habitantes, tem 12, então já dá, beleza? Então, um conceito quantitativo, não importa se é bom, se é ruim de morar lá, se tem infraestrutura ou não, é só quantidade, beleza? Também é uma metrópole nacional, ou seja, na hierarquia urbana está lá em cima, quer dizer que é uma cidade importante, referência, que influencia as outras. Isso se dá, eu não gosto de falar muito disso, mas enfim, até mesmo na questão de escolha de time. Se você pensar, tem gente lá no Acre que torce para o Corinthians, por exemplo. Lamento, mas até isso é uma influência nacional, né? Além de ter uma infraestrutura incrível. Além disso, entra no conceito de megalópole, ou seja, a junção de duas áreas metropolitanas, de duas regiões das cidades que são metrópole. São Paulo e Rio, vocês sabem que aqui eu tenho um monte de cidadezinha, vai formar uma mancha urbana. Essa mancha urbana, que nas pontas eu tenho duas metrópoles, eu chamo de megalópole, né? Rio, São Paulo. E também, São Paulo também é uma cidade global. Cidade global quer dizer o quê? Ela é muito importante, mas não só nacionalmente, ela é importante globalmente, tá? Eu estou pensando aqui, sobretudo nas questões ligadas a sede de empresas. Eu estou pensando aqui em São Paulo Fashion Week. Eu estou pensando aqui em grande infraestrutura de todo tipo de restaurante, tá? Comida tailandesa, São Paulo tem. Talvez a sua cidade não, mas São Paulo sim. Perfeito? Então, veja, São Paulo é tudo isso. Além disso, é uma cidade que se junta com muitas outras aqui em volta, tem uma série de conurbações, de ligações com as outras cidades, beleza? Então, conceitualmente, São Paulo nos exemplifica um monte de coisa. Agora, pensando em estudo de caso, a gente precisa pensar que o espaço urbano, ele é uma mercadoria. Quer dizer, está sujeito aos valores de mercado. Ele pode ser valorizado ou desvalorizado. Isso mexe muito com questões envoltas à moradia, por exemplo. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Eu tenho aqui uma região de uma determinada cidade que tem buracos, tentei fazer buracos, não tem infraestrutura de rede elétrica, tudo bem, não tem luz nessas ruas, então totalmente assim, sem nenhuma infraestrutura. E o valor desse aluguel é X. Fiz com X porque aí eu não preciso fazer conta, né? Então o valor do metro quadrado, X, beleza? Tranquilo. O que acontece? Vamos imaginar que nessa região foi construído um estádio, sei lá, ou um shopping center, ou qualquer coisa que valorize essa região. O que vai acontecer? Vão asfaltar essa área, vão colocar energia, esse daqui é um poste, hein? Colocar energia, e o valor do metro quadrado vai subir muito, beleza? O que acontece? A população de baixa renda que conseguia morar nesse lugar vai para um outro lugar e agora sem infraestrutura também. O que acontece? O espaço urbano ser uma mercadoria nos dá uma série de implicações. Uma é essa, tudo bem? O problema não é nem a população mudar, é mudar para um outro lugar que não tem infraestrutura, ou seja, isso é injustiça, sendo que a moradia é um direito, assim, está dentro da nossa Constituição. E uma moradia não é qualquer uma, é adequada. Ou seja, com saneamento, próximo à escola, próximo a posto de saúde e tudo mais, beleza? E uma outra coisa que tem, então esse processo aqui, pessoal, chama gentrificação, ok? Esse processo de gentrificação, ele pode ser positivo no sentido da infraestrutura, mas é negativo para essa população. Isso só acontece porque o espaço é uma mercadoria. Existe um outro ponto que eu quero tocar com vocês, que é uma dica, ainda não apareceu em prova, mas eu estou sentindo no meu coração que vai aparecer, que é a questão do Airbnb, tem tudo a ver com isso também. Existem áreas, pessoal, que eu tinha lá 10 casas para alugar, tudo bem? E agora eu tenho muito menos, porque essas casas, 6 delas, por exemplo, são reservadas para o Airbnb. A pessoa resolve que vai ganhar um pouquinho mais de dinheiro com isso, tal, legal.
fica ali alugado alguns meses para o turismo e depois fica vazia. Veja que o número de casas disponível para o morador dessa cidade diminuiu. O que vai acontecer com o preço do aluguel? Vai subir, entendeu? Isso não chama gentrificação, mas é uma especulação que vai acontecer. E aí eu preciso ficar ligado que alguns países europeus, algumas cidades, como Madrid, Barcelona, Paris, estão controlando o número de Airbnb para que isso não aconteça, para não prejudicar a população local, beleza? Tudo isso aqui, gente, dicas para a prova, vai tranquilo que vai dar tudo certo. Um grande abraço!